Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Hoje a igreja nos convida a celebrar a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 23. Acompanhe comigo. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebrando a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, elas foram erigidas sobre o sepulcro dos dois apóstolos. As basílicas de São Pedro e de São Paulo encontram-se associadas na liturgia como sinal da unidade e da apostolicidade da Igreja. Celebrando esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança na fé. Hoje somos convidados a refletir sobre esses dois grandes homens, duas colunas da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. São Pedro, que era Simão, um simples pescador, um homem que entendia de rede, de pesca, de barco, de mar, e que em um determinado momento Jesus o chamou, o elegeu e ele aceitou. E Pedro era uma pessoa de um temperamento muito forte. Pedro, ele era muito impulsivo. Ele agia muito pela força do momento. A gente vai ver em várias passagens do Evangelho, Pedro, aquele que toma a frente. Pedro, aquele que simplesmente, muitas vezes nem pensa, só diz. Como nesse Evangelho de hoje. Jesus caminhando sobre as águas, então Pedro toma a frente e diz: "Olha, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." "Tá bom, Pedro, vem." Pedro desce do barco, caminha sobre as águas, caminhou sobre o impossível, mas a partir do momento que ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, prestou atenção nos ventos fortes, começou a afundar. Vacilou na fé. Como vacilou em muitos outros momentos, quando ele foi reprovar Jesus, quando Jesus disse que ia para Jerusalém sofrer, morrer. "Não, isso não vai acontecer contigo." E ouviu de Jesus: "Afasta-te de mim, Satanás."
Veja, quando Pedro está lá no Monte Tabor, vendo Jesus na sua glória, Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Veja, Pedro, eu vou dar minha vida por ti, Jesus. E o negou 3 vezes. Mas o amor de Pedro foi amadurecido. Depois de passar por tudo isso, Pedro é encontrado pelo ressuscitado, que lhe pergunta 3 vezes, tu me amas? E Pedro, agora já maduro, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Tu sabe que eu te admiro. Mas não ousou mais apenas falar pelo impulso. E mesmo assim, Jesus confia-lhe a igreja, o rebanho. E Pedro deu a sua vida assim. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque, como ele mesmo dizia, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Saulo, um homem inteligentíssimo, um fariseu irrepreensível, conhecedor das Sagradas Escrituras, buscava viver em tudo a vontade do Senhor, presenciou o martírio de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja. As roupas de Santo Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, ele presenciou tudo aquilo e começou a perseguir a igreja de Jesus. Havia uma fúria contra os cristãos dentro do coração de Saulo, até a entrada de Damasco, quando a história diz, que ele ali foi ofuscado por uma grande luz, caiu do cavalo e escutou uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego, depois foi encontrado por Ananias e passou a ver, foi batizado e se tornou o apóstolo dos gentios. Aquele que criou as comunidades, aquele que escreveu tantas e tantas epístolas, aquele que disse, depois de um amor já amadurecido, de perseguidor a anunciador de Jesus. Vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E morreu derramando o seu sangue por Jesus. Foi decapitado. Gente, eu acredito que todos nós temos muito de Simão e de Saulo. Quando Jesus os chamou, eram homens imperfeitos, frágeis, limitados. Mas a partir do momento que se entregaram totalmente a Jesus, o Saulo virou São Paulo, o Simão virou São Pedro. Essa é a nossa esperança. Se nós nos entregarmos totalmente a Jesus, confiando no seu amor, Ele pode nos lapidar e pode transformar os nossos corações naquilo que Ele quer. A nossa vida tomando a forma do projeto que Deus sonhou para cada um de nós. Se Ele sonhou um projeto de salvação, de santidade para Pedro, para Paulo, Ele também tem um projeto para cada um de nós. E as nossas imperfeições, fragilidades, não podem ser desculpa para que Deus realize em nós tudo aquilo que Ele pode realizar. Se nós somos hoje Saulos, podemos um dia ser São Paulos. Se nós hoje somos Simão, um dia nós podemos ser São Pedro. É o que Deus pode fazer em nós. Basta que a gente abra o coração e aceite dele viver segundo o seu Santo Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu. Quero te pedir um grande favor. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Seja um missionário,
seja uma missionária junto comigo. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.